quem é o Tiago Lopes, o que é que faz, o que é que está ligado, digamos, a o que é que vem a ser estes rastros químicos de Portugal e o ativismo, digamos, nos chemtrail ou nos rastros químicos. Queres começar por dizer alguma coisa? Sim, eu como qualquer outra pessoa penso que comecei por reparar nos rastros e começar a questionar a mim próprio se aquilo seria natural, e fui investigar e descobri que não era natural. Isso aconteceu por volta de 2007, quando eu lembro de ver um avião a deixar um rastro na altura, um rastro pouco intenso, muito menos intenso que agora, e o avião dá uma curva no ar, a dar o rastro, e eu fiquei, então, mas o que o avião está a fazer? E foi aí que talvez tenha começado a minha pesquisa. Mas essa observação foi feita, digamos, cá em Portugal, em que zona? Sim, em 2007, na zona onde eu vivo, em Mira. Vamos explicar assim, digamos, por alto, quem nunca ouviu falar, digamos, em rastros químicos. Imagina que estamos a falar para uma criança de 10, 11, 12 anos ou até menos, não é? Como é que tu, digamos, e que nunca ouviu essa criança, digamos, falar, né? Eu gosto de pôr as coisas assim em pratos limpos, não é que queira fazer dos meus ouvintes crianças, não é? Ou pessoas pouco inteligentes, mas tentar perceber, porque, como deves imaginar, esta questão é relativamente recente para a maioria das pessoas. Há cada vez mais adeptos, digamos, do lado de acreditarem nesta ideia. Não leves, digamos, não interpretes mal eu chamar-lhe ideia, na medida em que, digamos, há muitas dúvidas, mas vamos então à tal criança de tenra idade. Como é que lhe explicarias o que é que se está a passar, afinal? Bem, parece que alguém, para além de modificar a nossa vida, toda a nossa vida, quis modificar também todo o ambiente que nos rodeia. Não, mas parece como é que lhe explicarias em termos do que é que está a passar ao nível do que vocês andam a dizer e a defender com unhas e dentes? Do que é que está a passar no céu? O que é que andam aí uns aviões? Andam a fazer o quê? Que ideia é essa, Tiago? A principal operação parece ser manipular o clima. O clima é manipulado há décadas. Eles produzem frentes de nuvens nos oceanos. A maioria das partículas que eles pulverizam são higroscópicas, absorvem a umidade e carregam-na, levam-na com ela pelo ar, e depois essa água pode ser feita precipitar onde eles queiram. Isso será a base da operação. Agora a questão é que já não estamos na base, já há muito mais a ser feito. Eu percebo, mas eu gostaria que tentasse explicar de facto um pouco mais, de uma forma mais pormenorizada, a ideia de andarem aí uns aviões a pulverizar. Quem são esses aviões, quem é que anda a pilotá-los, a quem é que pertencem, digamos, quem é que está por detrás, digamos, desta pulverização e tentativa, ou mesmo, digamos, alteração, ou mesmo, digamos, um feito de conseguir manipular, digamos, o clima. Sim, quem está por trás é o estabelecimento político. São os grupos que, ao longo do tempo, efetivamente, têm o poder. São os políticos, mas que políticos? São os portugueses também? Não, os portugueses em si concordaram com isto. Eu penso que o início brutal da pulverização dá-se com uma fase do céu único europeu, e do acordo do céu único europeu, e eu lembro que foi a partir do meu ponto de vista, no final de 2010, em outubro de 2010, começaram a pulverizar de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Assim, de repente começaram a ser centenas de aviões a passar e a pulverizar de forma que eu nunca tinha visto antes. E eu penso que tenha sido uma fase de desbloqueamento desse acordo. Mas um acordo de quem? Com quem? É o céu único europeu. É um acordo que eles fizeram, na teoria, para os aviões não baterem uns contra os outros, né? Para unificar o controle aéreo, mas na prática um dos resultados desse acordo foi o centro de operações ter-se movido e aqui deixarem de questionarem a estes aviões sobre o que é que eles estão a fazer. Efetivamente, mesmo... Quando falas em eles, estás a referir-te exatamente a quem? Utilizas muitas vezes o eles? Sim,
estabelecimento político, por exemplo, nos Estados Unidos, o estabelecimento político é o CFR, Council on Foreign Relations. Chama-se Council on Foreign Relations and Affairs, o nome completo. Ok. E, ou seja, tudo isto virá dos americanos, certo? Não, será uma visão bipolar, não é isso que está em causa, porque isto é agora uma operação global. Mas fala-se muito em NASA e digamos, em várias agências americanas, não é? À partida, digamos, a ideia que é construída um pouco, daquilo que eu me percebo, poderia estar errado, obviamente, mas digamos é que isto vem um pouco, digamos, dos Estados Unidos, digamos, dos militares americanos. Sim, mas a visão bipolar ou tripolar não nos leva a perceber efetivamente o que está a acontecer, porque todas as organizações dos países europeus, basicamente o poder nos vários países europeus está em silêncio perante o que está a acontecer. Ou seja, eles estão dentro de um acordo, eles estão dentro de um acordo entre eles, não há parte nenhuma. A Rússia também está a ser pulverizada, a África está a ser pulverizada, o Médio Oriente está a ser pulverizado. Não há aqui um lado ou outro. Mas efetivamente é o que a gente conhece, o aparato das mais de 1000 bases militares dos Estados Unidos, certo, está a ser utilizado, porque os aviões, pelo menos os aviões tanque, de certeza que aterram em aeroportos militares, não é? Em bases militares e levantam outra vez, porque não estou a ver eles recarregarem aviões tanque num aeroporto comercial, embora isso possa acontecer. Já vi, por exemplo, há uma companhia que se chama Evergreen que tem o mesmo nome que outra companhia que estava envolvida na pulverização e depois foi dissolvida, mudou de nome e continuou a pulverizar. Aliás, chamava-se American Airlines. Não, isso é a companhia coisa. Air America, acho que era a América, era a companhia de aviação que pertencia aos serviços de inteligência americanos, e essa companhia foi dissolvida e transformada na Evergreen, e é uma das companhias, mas são companhias gigantescas que pertencem efetivamente ao estabelecimento político, algumas pessoas do estabelecimento político que documentaram isso já há vários anos. Quando começámos a pesquisar, quando eu comecei a pesquisar churrascos químicos, também muita gente em Portugal, já havia essas histórias, já se sabia quem é que já estava a pulverizar, mas efetivamente a pulverização foi globalizada muito rápido. E qual é, vamos admitir que sim, que anda aí a gente a pulverizar com aviões que não são os aviões comerciais, é isso? Já não é o caso. Eu próprio já observei aviões mesmo da TAP a pulverizar e mesmo já vi, infelizmente também, filmarem aviões de etapa a pulverizar noutros países. Por isso até mesmo dá-me a impressão que as companhias em geral estão envolvidas, ao longo tempo foram envolvidas, não sei se todas, mas em geral. Porquê? E isto está a acontecer automatizado. A pulverização já não é como antigamente. Antigamente seria mesmo talvez ativada com engenhos no avião, por controles no avião. Hoje em dia está automatizado, é controlado por uma central através de computadores, e nós podemos observar essa pulverização, que ela é feita em áreas pré-definidas. Nós podemos observar os aviões passar na área pré-definida, onde alguns já pulverizou, a iniciar a pulverização e acabá-la no fim, exatamente como outra ocupação anterior. Ou seja, isto está pré-definido, isto deve estar coordenado por uma central. Penso que hoje seja assim. Uhum. E qual é, digamos, no teu entender, o objetivo de se andar a fazer essa pulverização lá? O meu objetivo, quando eu junto tudo o que eu ouvi, não é bom, porque efetivamente no meu grupo tive a oportunidade de conhecer pessoas com problemas respiratórios e há dias em que elas estão em dificuldade e efetivamente o que eles pulverizam, tipo o bário, causa falta de potássio no sangue e posteriormente ataques cardíacos, e o alumínio também
sabe que como não tem função no corpo, é uma substância que não tem função no corpo, que danifica o corpo. Nós tentámos explicar isso na Assembleia da República, mas foi como se fosse falar para o ar. E é isso, está nos testes, já foram realizados testes, tanto ao sol como às águas, como ao sangue, até em Portugal há alguns, e o que veio aumentar ao longo dos anos, veio aumentar foi mesmo a quantidade desses metais, porque essas partículas metálicas são tão pequenas que efetivamente entram pelos pulmões para a corrente sanguínea, ou seja, nós todos temos mais alumínio e bário do que teríamos há 10 anos. Ou seja, vocês também, digamos, admitem a ideia de que esta pulverização que está a ser feita está, portanto, também a levar a que as pessoas, que os seres humanos, enfim, que estejam a surgir uma série de doenças, é isso? Sim, também. Chama-se doença pulmonar obstrutiva, crónica, e há algumas pessoas que sim desenvolvem essa doença e têm efetivamente dificuldade em respirar em vários dias. Isso em geral, porque depois sabemos que o alumínio provoca muita destruição no corpo, com mais quantidade, mais destruição. Vocês, entretanto, conseguiram arranjar alguns milhares de assinaturas, o suficiente ou mais para levar esta questão a ser debatida no Parlamento. Queres falar-nos um pouco sobre isso? Sim, levou-me cerca de 3 anos. A petição não foi feita inicialmente por nós, mas foi o senhor que fez, atribuiu ao grupo, e nós levámos até ao fim, até a ser entregue. Na petição entregue o ano passado, eu tentei reunir o máximo de informação o mais clara possível para lhes entregar. Fui à audição, não sabia que tinha 5 minutos para falar, mas efetivamente levei muito material, deixei lá, expliquei o básico e o resultado foi, está disponível. Eles deliberaram todos que não existem restos químicos, que também é o que está estabelecido mais uma vez. Eu creio, pelo poder. Creio termos aqui uma chamada. Estou Sim, António. Sim, boa noite. Boa noite, António. Está a falar com o José de Faf, José Silva de Faf. José, está bom. Tudo bem? O convidado está a ouvi-lo, pode dizer? Olá, boa noite, Tiago. É assim, eu discordo com isso, porque quando os irmãos, agora está-me a esquecer o nome deles, que inventaram os aviões, não iam inventar um avião para andar a mandar cenas para o ar, para andar a prejudicar as pessoas. Veja também uma coisa, é assim, quando nós seres humanos, quando estamos a esculfatar, quando estamos a queimar lixo, também estamos a prejudicar a natureza. Até os carros a andar na estrada estão a libertar as substâncias tóxicas para a natureza. O próprio ser humano, já de uns anos para cá, que vem prejudicando isso. Não significa que são os aviões que estão a prejudicar. São as próprias tarefas do ser humano, as fábricas e tudo, é que estão a fazer isso. Mesmo aquelas tinturarias que mandam os tintos para os rios e assim. Não significa que seja isso. Eu não acredito nisso. Estou contra essa ideia, mas todas as pessoas acredito não querem. Mas já agora vou deixar uma questão ao Tiago, se me puder responder. Mas é assim, vocês acreditam só nisso ou também acreditam tipo na exploração de petróleo, na libertação de gases, tipo de fábricas e assim, que também prejudiquem a natureza? Tiago? Sim, certo. O fracking é sabido que destrói as rochas e faz com que o gás saia para os lençóis de água, e depois eventualmente a gente vamos a abrir a torneira, se tivermos o poço e sai gás. Isso é conhecido. A gente sabe essas coisas. Apenas no grupo focamos-nos em explicar esta situação
específica dos aviões. Porque sim, se você for visitar o grupo, também mas outras eu creio, José, não sei se percebeu bem a ideia. O grupo não está a falar da atividade normal dos aviões. Sim, exato. Não, eu percebi a ideia, eu percebi a lógica, eu percebi. Só que também, eu fui por essa questão para várias pessoas que me estão a ouvir, para perceberem também que isso não significa só os aviões. A ver se nos estamos a entender, está a entender? Não estou a falar só nos aviões. Sim, certo. Há vários pontos de poluição, mas poluição feita de propósito é que, pronto, não é admissível. Porque... Exatamente. Eu concordo. Não sei se pode tratar por tu, se não, mas... à vontade, sim. Tudo bem, estamos à vontade, Zé. Pronto, não sei, pronto. Mas eu concordo contigo. Agora, há pessoas que também já ouvi pessoas a falarem pronto, da questão dos aviões, também já ouvi falar sobre isso. Mas nós temos de pormos todos de um lado, que é todos os atos que nós fazemos, seja queimar lixo, seja deitar lixo para o rio, para os oceanos e assim, ou mesmo não separar os lixos, já estamos a contaminar. Sim, mas a questão aqui é diferente, José. Sim, não, eu percebi, mas... Nós, para andarmos de carro, digamos, é um dano, se quiser, enfim, um pouco, digamos, uma consequência involuntária que temos de poluir. Exatamente. Agora, o que está a falar nestes rastros químicos é com um fim específico, não de poluir, mas a ideia que é defendida, atenção, não é? Mas de, digamos, provocar, digamos, alterações climáticas e mesmo um controle sobre o tempo, não é? É isto, Tiago? No essencial mesmo, okay. As alterações do clima estão a ser provocadas por manipulação do clima. Isso é mesmo essencial por exemplo, no meu caso é muito simples perceber porquê. Eu vejo imagens de satélite todos os dias, desde que comecei a documentar isto, finais de 2010. E eu vejo a pulverização, mesmo que lhe chamem outra coisa, mesmo quem esteja a dizer que aquilo é... Eu observo os aviões a chegar a uma linha, começar a pulverizar, a parar. Exato. Ou seja, para mim não há dúvida. Eu vejo isso há 8 anos, quase 9 anos. Está a ver? Agora, infelizmente as pessoas não têm... Quer dizer, elas podem ver imagens de satélite, mas não têm acesso fácil. Têm que descobrir onde é que elas estão primeiro, têm que conseguir olhar com um bocado de tempo, tentar perceber. Porque senão não mostram na prática imagens de satélite nas televisões, de qualidade, para as pessoas poderem ter... se questionar sequer. É uma das coisas que não mostram. Eu por acaso também aqui há tempos, aquele caso que disseste há bocado, que viste um avião, não sei o quê, eu também aqui há tempos, também por acaso também estava em casa e por acaso também estava a reparar num avião que andava a fazer assim, umas manobras um bocado esquisitas. E eu até pensei que sei lá, que andava, sei lá, a treinar, mas qualquer coisa, não sei o quê, mas eu por acaso também notei assim umas manobras um bocado meias estranhas, em locais que não deveriam ser... Foi mesmo isso que eu tentei falar agora há pouco. Eles desde a introdução de mais uma fase do céu único europeu, houve aviões que começaram a poder andar com uma certa liberdade. Prontos, para nós que percebemos o que está a acontecer, nos custa aceitar. É chegar aqui, andar aos zigue-zagues a pulverizar, virar para o mar e vir outra vez. Para nós que vemos isto, devemos observar isso. Gostaria de aceitar agora, para as pessoas que não conseguem perceber que os gases são artificiais, claro, continuo a pensar que o gasto é natural. Até somente, diga José, só para terminar. Só mais uma questão para depois terminar. Mas não será que com vocês a intervir nisso e que consigam, não será que o governo português ou a União Europeia consiga travar tipo esses aviões andarem no ar não digo transporte de os aviões comerciais assim, mas esse tipo de aviões de pararem de fazer isso? Mas parece que este grupo é muito mais poderoso que o nosso governo e o governo tem que se manter calado se não se querem terem problemas. Pois. Esse é o caso, talvez. Exato. Muito bem, José. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas questões. Okay. Um abraço para si. Muito obrigado. Obrigado.
Tiago, houve aqui várias questões colocadas pelo nosso ouvinte. Eu vou ter que proceder à segunda pausa nesta hora. Já vamos retomar a conversa, não desligues o teu Skype. Vamos então retomar a conversa daqui a bocadinho com o convidado desta noite no nosso programa, Tiago Lopes, dos Rastros Químicos de Portugal. Estamos a debater esta questão de, enfim, nos últimos anos muita gente tem vindo a acreditar de que os aviões andam aí a pulverizar os nossos céus, que desta forma, digamos, alterando, enfim, as chamadas alterações climáticas. Enfim, houve aqui um pleonasmo, não faz mal. Vamos retomar a conversa mais daqui a bocadinho. Se já entrar em contacto connosco, alguma questão que queira colocar ao nosso convidado, alguma dúvida, alguma discordância, alguma concordância, pode fazê-lo, não há que duvidar, pode entrar em contacto connosco através do telefone 253-511-601, 253-511-601, ou na nossa página do programa no Facebook, Café Duplo. Rádio Santiago, a partir de Guimarães, a local mais ouvida de Portugal. Ora, estamos então com o convidado Tiago Lopes, dos Rastros Químicos de Portugal. Tiago, tem aqui uma pergunta que surge na página do programa Café Duplo, do ouvinte Henrique Vieira. Boa noite, estou a assistir à entrevista com o Tiago Lopes e tenho uma questão. Temos conhecimento da manipulação do clima, nomeadamente quando, aliás, da realização dos Jogos Olímpicos, em que foi feita essa manipulação para que não chovesse nessa altura. Partimos, pois, do princípio que isso é possível e que é feito em determinadas situações. Será que isso é a causa da mudança da cor do céu de azul para branco? Tiago? É de certo. Estes químicos todos estão por cima de nós e que fazem um manto branco foram pulverizados entre o Saara e o Oceano Atlântico a sul de Portugal nestes últimos dias e taparam o céu todo nos últimos 2 dias. É possível, a quantidade de poluição é mesmo faraónica, é mesmo impensável hoje. Impensável, inimaginável para uma pessoa que não já siga isto. Tipo, pronto, é um choque a perceber-se que isto que é real, que a quantidade que eles pulverizam é tão grande. Mas é isso que está a acontecer. Ao longo de vários anos, a pulverização aumentou exponencialmente. Existe uma indústria gigante a produzir o que eles andam a pulverizar. Isto, já na altura se falava de ser uma empresa chamada UC Rosal, a maior companhia de alumínios do mundo, e a produzir estas substâncias. E sabia-se também que um dos membros do CFR era dono dessa empresa e que havia uma ligação mesmo, pronto, com a produção. E efetivamente o que isto me faz lembrar, embora eu já não chame isto de detritos, mas isto faz-me lembrar o livro A Caixa de Pandora, do Alex Christopher, em que a indústria usava os detritos, externalizava os detritos, vendia-os como outra coisa, como por exemplo o flúor. O flúor que eles arranjaram um estudo para dizer que fazia bem à água, que se podia pôr na água para fazia bem aos dentes, essas coisas todas. O flúor era um detrito da produção de alumínio também, e eles acabaram por pôr na água em vários países, através de leis, através de políticos corruptos. Claro, já estamos um pouco a desviar da questão colocada pelo ouvinte Henrique Vieira. Muito obrigado pela questão. Tiago, já agora, vamos lá ver, andando em aviões a pulverizar, digamos, com químicos a nossa atmosfera, com a finalidade de poderem alterar o tempo, poderem controlar, enfim, o clima, aliás. Para tudo isto é preciso dinheiro, é preciso gastar dinheiro nisso. Digamos, com que intenção, vamos lá ver, comercial, com que vantagens é que, vamos lá ver, quem está a gastar dinheiro nisto, está, digamos, de que forma é que vocês entendem que vai, digamos, recuperar, o que é que vai lucrar com isto? Comercialmente? Isso é uma questão boa. Efetivamente, uma das coisas que eu ia falar, que é referido é que existe uma companhia que chama-se Bayer, que comprou o Monsanto e que
e que efetivamente agora faz as duas coisas, que é, a Monsanto vendia sementes resistentes ao alumínio, e então as pessoas, surge a questão, porquê que alguém pode estar a vender sementes resistentes ao alumínio? e depois surge a resposta, porque há cada vez mais alumínio na superfície do Sol, que vem dos aviões que pulverizam, que são aos milhares são cada vez mais, e em certos dias podemos ver mesmo milhares e milhares de aviões a passar por cima de nós. Em contraste, há dias em que não vemos nenhum. Portanto, a vantagem comercial será essa digamos, das empresas que vendem sementes e que vendem produtos químicos. Portanto, estarão estarão envolvidas, digamos, nesta conspiração. Sim. Isto está mesmo organizado de tal forma que eles geram os problemas, porque a pulverização destas relações, no meio disto tudo, é a operação básica. Pois eu não posso dizer que eles estão porque não têm provas. Há quem diga que eles também pulverizam bactérias e micro-organismos vão provocar pragas. Há quem diga isso, mas eu eu já também tentei informar, mas achei isso muito complexo e preferi não ir por esse lado. Porque se já para mim é complicado explicar uma coisa que para mim é óbvia, agora uma coisa que não é óbvia, como por exemplo isso e as radiações eletromagnéticas, eu prefiro deixar as pessoas também ver por elas próprias, porque eu não tenho provas que eles estão a radiar-nos com energia eletromagnética, eu não consigo ver isso. Mas sabes que um dos grandes argumentos de quem não acredita nestas atividades, portanto, alegam os contrails em vez dos chemtrails, não é? Ou seja, os rastros de condensação, digamos, normais dos aviões, digamos que a gente vê que aquele branco que fica, aquele rastro branco dos aviões, digamos, da jato, não é? Isso tem a diferença entre um rastro de condensação e um rastro químico é muito grande. Um rastro de condensação é um rastro que pode surgir em condições que são muito raras e o rastro desaparece 15 segundos depois no máximo, porque o que nós vemos hoje é vemos aviões que vão no ar sem largar rastro nenhum e começam a pulverizar, deixam um rastro permanente. Ou seja, isso não é rastro de condensação, são químicos que eles estão a pulverizar, químicos que inicialmente são pulverizadores em que estão alinhados com os motores, por cima dos motores. Depois, os motores eventualmente já deixaram de ter esses pulverizadores e o pulverizador está embutido no motor, ou seja, não seria o pulverizador. E depois também temos o caso que muitos aviões, se virmos o avião ao telescópio, podemos ver que uma parte do rastro não vem dos motores, vem mesmo das asas. Ou seja, é visível que o rastro vem das asas, que os pulverizadores estão nas asas, por isso é impossível alguém tentar nos convencer que aquilo é natural. Por exemplo, esta vaga de calor, crees que possa, digamos, ser um efeito dessa atividade que tens vindo a falar? É assim, ainda agora antes de falarmos, estava a ouvir as imagens e pude observar que é mesmo, o ar está a vir do Saara, mas está a vir tanto o ar quente como a pulverização que eles fizeram lá. Ou seja, isto é tudo junto. Agora, o efeito em si, há quem diga que estas nuvens causam efeito de estufa mesmo. E aí é o que nós podemos estar a ter mesmo, estas nuvens estarem a fazer com que o calor que vem para a Terra não seja irradiado para o espaço durante a noite. E então fora faz este efeito de estufa. Mas eu posso estar a dizer isso com toda a certeza. O que eu tenho que focar no essencial, que é explicar às pessoas que eles estão a pulverizar. Sim, mas isso... explicar isso para nós. Porque isso agora, se o planeta está a aquecer ou a arrefecer, tipo isso eu deixo para as pessoas pensarem mesmo, não? Uhum. E achas que a vaga de incêndios que ocorreu o ano passado cá em Portugal também pode ter um efeito, digamos, deste controle do clima que é alegado pelas pessoas que acreditam nestes rastros químicos?
isso é certo. Os incêndios são cada vez mais violentos. É sabido que eles pulverizam partículas metálicas que oxidam e ficam depositadas nos solos das florestas e nas próprias árvores. Isso é como que também pulverizam fibras que ajudam a agarrar essas partículas. Também são pulverizadas fibras, tanto que as primeiras nuvens químicas que eles deram nome chamaram nuvens silros, e silros são tipo cabelos em latim, e esses são as fibras que lhe dão o aspecto visual de fibras, pronto. E essas fibras ajudam a que os metais ficam também na vegetação. E quando a vegetação pega, tem um explosivo à volta. É como sabemos que os militares usam, um dos explosivos mais fortes que os militares usam é nanotermite e é óxido de alumínio com óxido de ferro. É um dos explosivos mais fortes que eles têm. E é isso que hoje a superfície do terreno tem. E a vegetação também, e é que os faz arder. Tipo, o ano passado eu acabei por ir para uma torre-logia, subir uma torre-logia e observar que o fogo parecia lava, o chão parecia lava, estava tudo um calor gigante. E antes fosse só essa a questão é que nós fomos pelo mesmo grupo, uma parte pequena deste grupo que estava a pulverizar, fomos vítimas também de um ataque como eles faziam nas guerras mundiais. Eles atearam fogo em várias linhas perpendiculares ao vento, de forma a não ser possível apagar os incêndios. E o que aconteceu foi que várias áreas arderam, como onde eu vivo, ardeu tudo à minha volta, os terrenos, os pinhais arderam à nossa volta, só conseguimos impedir que ardessem os mais próximos das casas, o resto ardeu tudo. Como sabes, e para finalizar, está muito perto, digamos, do fim esta nossa conversa, temos mais uns 2 minutitos. Como sabes, enfim, a chamada comunidade científica, a grande maioria dos cientistas tem vindo a negar esta... É um mito, não existe comunidade científica. Pois é, existe estabelecimento científico. Estou a usar um termo que normalmente é usado, não significa que eu concordo com essa... dessa forma, mas como sabes, isso tem vindo a ser negado por aquilo que é chamada a comunidade científica, tem vindo a negar esta questão, Tiago. Sim, mas nós também há alguns cientistas que estudaram efetivamente o que era isto. Eles publicaram, por exemplo, um senhor chamado Martin Gil Erdon fez um estudo em que descobriu os aparelhos filtram ar nos ar-condicionados, e ele descobriu que uma parte da pulverização são cinzas de carvão que são pulverizadas depois. Muito bem. Chegou ao fim, portanto, da nossa conversa. Eu quero agradecer imenso a tua chamada, a tua disponibilidade, aliás, e para ter estado aqui connosco, tentar explicar-nos um pouco o que é e que ideia é esta. Assim, num minuto, e resumindo, e digamos, para rematar, o que é que gostarias de dizer às pessoas que nos estão a escutar? Agradeço também a oportunidade. Eu espero que quem efetivamente possa fazer alguma coisa para impedir que continuem a destruir o planeta ajude as pessoas que já estão a trabalhar por isso, porque efetivamente continuamos numa idade das trevas que não conseguimos sair, porque não temos auxílio das pessoas para divulgar a verdade e impedir que os crimes continuem a ser feitos. Eventualmente, com uma ajuda conseguimos fazer com que as pessoas percebam isto e impeçam que continuem a fazer estas relações gigantes. Muito bem. Depois eu irei colocar esta nossa conversa no YouTube e envio-te um link. Um abraço, muito obrigado e boa noite, Tiago. Muito agradecido, força. Um abraço. Tiago Lopes, do grupo Chemtrails Portugal, connosco nesta primeira parte do programa Café Duplo desta sexta-feira. E falamos um pouco sobre esta ideia dos chemtrails, ou rastros químicos, que há quem acredite que são rastros brancos deixados pelos aviões com produtos químicos prejudiciais para a saúde e para tudo aquilo que nos envolve. Uma ideia complexa que tem vindo a ter adeptos cada vez mais fervorosos, tanto dos que dizem sim como os que dizem não. Tentamos ter aqui, digamos, uma conversa com uma das pessoas que está, digamos, a exercer um ativismo
na informação sobre esta questão, que inclusivamente já levou uma petição ao Parlamento para, enfim, com algum material para que fosse, enfim, dado a conhecer esta questão aos nossos políticos também.